Olá, meu nome é Jennifer Fernandes, da Lucidez na Alma, e vim contar um pouco da minha trajetória como empreendedora. A minha história está totalmente conectada com a minha motivação para desenvolver essa empresa, porque eu era uma pessoa que eu não tinha autoconhecimento e isso me levou a fazer uma transição de carreira por este motivo, porque eu comecei a ver que a carreira que eu tinha como relações públicas não estava alinhada comigo e não tinha a ver com o que eu queria entregar para o mundo. E isso me levou a ter crises de ansiedade e uma crise de identidade, de me perguntar quem eu sou, para onde eu vou, como que eu posso contribuir com o mundo. E a partir desse momento, isso foi em 2018, eu tive 3 empresas, porque eu precisei identificar o que eu vim entregar para o mundo, qual que era a minha missão, o que eu poderia fazer para entregar. E quando você não olha para dentro de você, você não consegue saber se aquilo está alinhado com a sua verdadeira essência. E foi um pouco do que aconteceu comigo, porque esse meu processo de dor começou em 2018, quando eu ainda estava no corporativo. E isso me levou a abrir a Viajando no Sabor, que ia ser um delivery de bolos no pote. Então, eu gostava, tinha como hobby a confeitaria e decidi que eu iria fazer bolos no pote para vender. E a intenção era vender para os estabelecimentos do meu bairro e também oferecer no iFood. Só que ao mesmo tempo eu tive muita dificuldade porque eu me sentia muito insegura para vender. E eu comecei a oferecer primeiro para as pessoas que eu conhecia. E aí eu fui sentindo essa dificuldade. E aí nesse processo, porque eu comecei a buscar terapia, buscar autoconhecimento, investir em ferramentas, em estudos, e eu fui me conhecendo e eu vi que esse hobby era um hobby. Ele não era a minha intenção verdadeira para ter uma empresa sobre isso, né? Então eu acabei deixando para lá e foi um negócio rápido. Eu até comecei a vender bolos no pote e também ovos de Páscoa, mas não foi algo que foi pra frente, porque eu vi que era um hobby. Depois, em 2019, eu tive uma ideia, depois que eu fui num evento da Rede Mulher Empreendedora, eu tive a ideia de ter uma consultoria de RH, porque eu pensava de fazer uma transição de carreira para a área de RH, para trabalhar com a parte de Employer Branding, que é marca empregadora, que é a junção do RH com marketing. E eu fui estudar essa área nova que estava surgindo em 2019 e pensei de criar a People Lab, que ia ser uma consultoria de marca empregadora e de experiência do colaborador, para ajudar as empresas a melhorarem tanto a experiência do candidato como a experiência dos empregados. E nesse momento eu abri um CNPJ e comecei a atuar. Então nessa época eu comecei a trabalhar dentro do RH, que era uma coisa que eu não tinha feito até então. E aí eu fui trabalhar dentro do RH e eu continuei sentindo a mesma insatisfação. Então não ia adiantar eu fazer uma transição de carreira para RH. Então eu abri essa empresa prestando serviços de comunicação interna, que era a área que eu tinha experiência dentro do RH, e continuei com a mesma insatisfação de antes. Então eu pensei, se eu fazer transição de carreira para RH também não vai funcionar, como não tinha funcionado fazer transição de carreira para a área de confeitaria. E aí nesse processo eu fui aprofundando, eu fiz um teste de vocação de carreira e deu terapias holísticas. E eu vi que fazia muito sentido para mim. Então, no finalzinho de 2019, eu descobri que eu queria ser terapeuta. E aí eu comecei a estudar essa nova área. E em 2020 a Lucidez na Alma nasceu. E eu comecei a oferecer esses serviços como terapeuta. E nesse processo eu descobri que ali era o meu lugar, que ali fazia sentido para mim. E eu não tive mais esse desafio de não me conhecer. Eu me conhecia e por causa disso eu abri a Lucidez na Alma para mentorar e também educar as pessoas uma nova consciência, fazer as pessoas se conectarem, a terem um trabalho com propósito, a encontrarem as suas missões de vida e também a investirem em si, conhecer sua verdadeira essência, para elas não perderem tempo, energia e dinheiro como eu perdi, tendo uma empresa na área de confeitaria, outra na área de RH e no final eu cheguei à lucidez na alma, que era meu verdadeiro caminho. Se eu tivesse autoconhecimento, se eu tivesse investido em mim, buscado me conhecer, eu não teria perdido todo esse tempo, essa energia, esse dinheiro. Então, a minha empresa ela tem esse propósito de ajudar as pessoas a se conectarem com o que é a verdade interior delas.